Graça e paz, queridos. Deus abençoe você em nome de Jesus. Nessa tarde da bênção, eu gostaria de ministrar uma mensagem ao seu coração, que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23. Jesus, reunindo com os discípulos na Galileia, ele fala com eles como aquilo que sucederia com ele dali para frente. E ele diz que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. A Bíblia diz que o coração deles se entristeceram grandemente. Imagina para aqueles homens receber uma notícia como essa do seu mestre, do seu mentor, aqueles que havia recebido um convite, e deixaram tudo para que pudesse servi-lo, andar com ele. A Bíblia diz que eles comiam juntos e eles viram as maravilhas, sempre contemplaram as maravilhas de Deus através de Jesus. As sábias palavras, os ensinamentos, a compaixão dele para com as pessoas. Então foi um momento assim, de muita experiência, um momento maravilhoso de Jesus com seus discípulos e para os discípulos com ele também, com seu mestre. Eu imagino que naquela situação, talvez em alguns momentos ele parasse para refletir sobre isso que ele havia falado, e aí lógico, logo eles já deletavam, Ele estava refletindo naquilo que ele havia dito, aquelas más notícias, ele falava, não quero pensar nisso, não quero pensar nessa possibilidade, como muitas vezes nós fazemos quando pensamos em algo que possa acontecer de ruim. A Bíblia diz que logo mais nos evangelhos, nos 4 evangelhos, no final, relata sobre a morte, a entrega, a morte e a ressurreição de Jesus. E os seus discípulos não estavam naquele local. Somente 2 mulheres que estavam para embalsamar um corpo que era de costume da época. Em Lucas capítulo 24, versículos 5, nós vemos essas mulheres indo de encontro ao sepulcro e lá ela não encontra o seu Senhor e elas começam a chorar. E nos versículos 5 diz o seguinte: Lucas capítulo 24, versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e os mais que estavam com eles. No versículo 11 diz: tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. A Bíblia diz que eles haviam esquecido da melhor parte, da boa parte, que foi deixado para o final, que foi que Jesus ressurgiria. Eles lembraram, eles viram todo aquele momento de entrega, tudo da morte, aquilo que Jesus havia falado, mas eles esqueceram que Jesus, ele ressuscitaria. E eles estavam reunidos com medo, tristes, chorosos por todo aquele momento, por toda aquela perseguição, por tudo aquilo que havia acontecido, e eles haviam esquecido da promessa do Senhor. Muitas vezes isso tem acontecido conosco. Nós caminhamos na presença de Deus, temos tido experiências com Deus, e nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós esquecemos quem é o Deus da nossa vida. E no momento mais difícil da nossa vida, onde a nossa fé é provada, é nos momentos de tribulação, no momento de angústia, nos momentos que nós sentimos com medo, sozinhos, tristes, exatamente nesse momento onde a nossa fé, ela precisa ser inabalável. E em Deus nós conseguimos isso no Senhor. E aí nós vemos aqui, a Bíblia diz, quando eles ainda estavam reunidos, lá em João, no capítulo 20, versículo 19, fala que eles estavam com medo. E Jesus se faz presente exatamente nesse momento, e Jesus aparece para eles e diz: paz seja convosco. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como diz a palavra, exatamente naquele momento preenche seus corações. Eles ainda não acreditaram
Mas a Bíblia diz que em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor faz presença, todo medo cai por terra, em nome de Jesus Cristo. O que nós podemos aprender com tudo isso que nós temos visto, que nós temos vivido? Em primeiro lugar, que nós temos que aprender a esperar um dia de cada vez, a viver um dia de cada vez. Agora não tem como fazer mais planos, a gente não sabe o que vai ser daqui um mês, daqui 2 meses, ao final do ano, em todos os projetos e tudo aquilo que nós já fizemos, né? Começamos o ano aí, iniciamos o ano, já estamos praticamente já em abril, daqui a pouco é maio, meio do ano. E a resposta do homem, o coração do homem faz planos, como diz a palavra, mas a resposta certa vem de Deus. É aprender a viver um dia de cada vez na presença do Senhor. É mesmo no momento de luta, mesmo no momento de angústia, de incerteza, de medo, é chegar e falar: Senhor, por hoje, obrigado, obrigada, porque eu venci mais um dia. Mais um dia o Senhor me deu para vencer. Amanhã é um novo dia. E é um novo começo, sempre um novo começo. Então, em primeiro lugar, é um dia de cada vez. Não adianta você sofrer por algo que não tem, não adianta você sofrer por algo, por uma cura que não existe, por uma vacina que ainda não existe. A terra não tem resposta para nós, né? Segundo lugar, é o que esperar. A terra não tem resposta para nós, né? Tudo isso que nós temos visto não tem resposta, não adianta, são só notícias ruins. Nós precisamos aprender a esperar nele, não nas coisas que a terra tem para me oferecer, mas na presença dele. Isaías 64, versículo 4 diz que eles trabalham, que Deus trabalha até hoje para aqueles que nele esperam. Então espera no Senhor, espera as boas novas. A Bíblia diz que ele ressuscitaria. Jesus disse: eu ressuscitarei. Espere as coisas novas de Deus na sua vida. Da terra nós não temos o que esperar, mas de Deus nós podemos esperar todas as coisas, as promessas que ele tem para se cumprir. Vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Creia de todo o teu coração. E o terceiro, lembre-se das promessas, do que ele já fez. Em Lamentações 3:21 diz: trazer à memória o que me dá esperança. Traga à memória o que te dá esperança. Aquilo que você já viveu, as experiências que você já teve com Deus, como que Deus marcou a sua história, né? Aquilo que Deus já trabalhou na sua vida, os milagres de Deus para você. Traga memória nos momentos de dificuldade, nos momentos de choro, nos momentos de tristeza, no momento de perseguição, de pressão, como é que esses discípulos estavam vivendo. Traga à memória o que te dá esperança, para que você não viva atemorizado, para que você não viva angustiado, para que você não viva oprimido, em nome de Jesus Cristo. Então traga à memória aquilo que te pode dar esperança, em nome de Jesus Cristo. Creia nas promessas, creia que existe um Deus que não nos abandona. Você não está sozinho. A palavra de Deus, de Jesus mesmo nos disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Creia que ele existe e ele tem um propósito para a tua vida. O perfeito propósito de Deus para o homem é nos resgatar. Se renda a ele. Peça para que ele entre no teu coração nessa tarde, na tua vida. Cuide de exatamente cada detalhe, aquilo que você não pode controlar. Ele pode e ele sabe de todas as coisas. E assim como diz, né, o ditado, né, a Deus pertence, o futuro a Deus pertence. E é verdade. Tudo que nós estamos vivendo hoje, nada mais é isso que nós temos, é essa frase, né, a amparar, né, em Deus e dizer que o futuro realmente pertence ao Senhor e não tem nada que a gente consiga fazer da nossa maneira, do nosso jeito para mudar essa situação. Mas Deus sabe de todas as coisas e ele é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Cubra a sua vida nessa tarde, o seu coração, que a presença dele entre na sua vida em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus nos cubra e nos livra de todo o mal em nome de Jesus Cristo. Creia, espere, confie nesse Deus poderoso em nome de Jesus Cristo. Amém.